Voltamos com mais uma Apologia da História. Eu sou o professor Yuri Carvalho e hoje nós iremos falar sobre o Império Azteca. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, já deixe a sua curtida, comente se você quer alguma aula específica que não seja essa e não tenha no canal. E por favor compartilhe com os seus amiguinhos e colegas a novidade, beleza? Então vamos lá, o Império Azteca foi um império extremamente importante no continente americano. A sua capital, Tenochtitlan, foi fundada em 1325 e no século XVI, pessoal, chegou a ter 300 mil habitantes. Ou seja, era uma das maiores cidades do mundo naquela época. Então muita gente vai ter uma visão preconceituosa dos indígenas, dos nativos do continente americano, porque acham eles menos evoluídos que os europeus, principalmente por causa do processo de conquista, né, e colonização da América. Mas a gente vai ver que eles eram extremamente evoluídos, bem adaptados à região onde viviam e tinham tecnologias muito impressionantes. Então, apesar deles não terem a tecnologia militar, eles tinham outras tecnologias muito bacanas. E era uma sociedade, uma civilização extremamente desenvolvida. Vocês ficam aí pagando pau para viking e os aztecas davam de relho nos vikings, de tão mais interessantes e legais que eles eram. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, eles se estabeleceram lá na região da América Central. Tá? Essa região aqui em amarelo, onde hoje é mais ou menos o México ali, tá bom? Muito bem. Então, a principal característica, se a gente fosse eleger uma característica sobre o Império Azteca, é que se tratava de uma sociedade guerreira, tá? Uma sociedade extremamente guerreira, por isso um império, ou seja, era um império tributário ainda, tá? Eles tinham uma cultura beligerante, ou seja, de guerra, a guerra fazia parte da dinâmica social dos aztecas, e era um império dos mexicas. Os mexicas, na verdade, era o povo que governava o Império Azteca. Mais ou menos 100 mil mexicas governavam cerca de 10 milhões de pessoas de diferentes tribos. Isso é muita gente para a época, tá? A gente está falando de um império maior do que alguns impérios da Europa, por exemplo, certo? Então, cidades-estados que eram subjugadas pelos mexicas pagavam tributos ao império, por isso a gente chama de império tributário, tá? É essa a ideia aqui. Cada lugar que vai sendo conquistado se submete ao poder dos mexicas e vai pagando impostos, tributos para eles, tá bom? Como é que funcionava a sociedade do Império Azteca? A gente tinha ela dividida basicamente desculpe, entre nobreza e plebeus. A nobreza vai ser conhecida como os Pipiltins e os plebeus, os Macehualtins, tá? Nobreza fazia parte do imperador, sua família, os generais, entre aspas, tá? Nessa função de guerreiros de alta patente, e os sacerdotes. Que a gente vai ver que tem uma função muito importante aqui na sociedade azteca. E os plebeus faziam parte ali, os administradores do estado, ou seja, aqueles que trabalhavam, né, para a administração central, escrevendo, registrando as coisas, etc. Os comerciantes, os artesãos, os agricultores, soldados, porque naquela época as pessoas trabalhavam no campo, mas quando tinha guerra elas tinham que assumir esse papel dos soldados, então elas exerciam as duas funções. E os servos particulares, que era uma condição de escravo por um tempo determinado e principalmente por causa de dívida, esse tipo de coisa, mas não era uma condição permanente nem hereditária, tá? Muito diferente do escravo moderno, tá? Que os europeus vão consolidar, beleza? Por isso a gente chama de servos particulares. Como é que era a economia do Império Azteca? Vamos ver isso aqui, muito interessante. Primeiro, era uma economia baseada na agricultura. E aí a gente tem as chinampas. O que eram as chinampas? Eram ilhas artificiais criadas para cultivar alimentos. Então, para quem não sabe desse pequeno detalhe, Tenochtitlan, que teve 300 mil habitantes, pessoal, foi uma cidade fundada no meio de um lago.
de um lago, pessoal, de um lago. E aí, como você não tem muita terra para cultivar num lago, eles criavam ilhas para plantar. Olha isso, a reprodução dessa maquete do que teria sido os chineses. Fantástico, absolutamente fantástico, tá? Tecnologia que até os dias de hoje é usada lá na América Central. Beleza? Aqui. Comércio. Muito comércio era feito entre o Império Azteca. Tá? Então a presença de centros comerciais e feiras era extremamente comum nas cidades. A caça e a pesca também, assim como a coleta de frutos. Isso não termina, apesar do processo de sedentarização dessa população. Como é que era a religião azteca? Primeiro, ela era politeísta, né? Então, as divindades eram ligadas a fenômenos da natureza. Isso vai ser importante também. O antroposomorfismo. Muito parecido, e aliás a sociedade azteca de maneira geral é muito parecida com a egípcia, né? Então os deuses têm forma humana, não é fome, desgraça. Deixa eu... ninguém viu. Deuses com forma humana e animais. Então é aquele deus com corpo de humano e a cabeça de uma pantera. Corpo humano e a cabeça de uma águia. E por aí vai. Tá? Sacrifícios humanos. Num primeiro olhar a gente fica chocado. Ah, meu Deus, eles sacrificavam as pessoas em rituais. Então a nossa moral e a nossa cultura de hoje, a gente, na tendência, no primeiro olhar, é ver isso como se fosse algo ruim, né? Mas naquela lógica, tentando imaginar como as pessoas pensavam naquela época, os sacrifícios humanos eram extremamente importantes para a sociedade azteca. Primeiro porque eles acreditavam que o sangue humano não fosse oferecido ao sol, ao deus sol, a engrenagem do mundo deixaria de funcionar. Tá? Então, para as pessoas que eram sacrificadas, era uma honra ser sacrificada, justamente porque você permitiria a continuidade do funcionamento do mundo. Olha que importante isso. Tá? E sem falar que os sacrifícios de inimigos, aí a gente tem que falar da sacralidade da guerra, ou seja, a guerra era algo sagrado para os aztecas, né? Fornecia esses sacrifícios, então os deuses tinham essa necessidade para os aztecas de sacrifícios, e a guerra fornecia esses sacrifícios para eles. Então, a ordem das coisas só se manteria funcionando se houvesse sacrifícios. Tá? Então essa foi uma das características aqui do Império Azteca. Agora vamos entrar aqui na cultura. Então a gente tem os códices, que foi o sistema escrito em forma de símbolos que os aztecas desenvolveram. Aqui tem o Codex Borbônicos, que é o mais importante dos... Esse é uma fonte, pessoal, direto lá daquela época. Tá? Então a gente tem aqui a forma com que eles escreviam, tá? Que eles contavam. A gente tem um sistema numérico aqui em forma de bolinhas, ó, que vai acrescentando. Tu tem aqui as imagens, é muito parecido com os hieróglifos egípcios também, na forma, né, de desenhos, né, essas imagens, essas pictografias aí, beleza? Voltando aqui, educação. Então, a gente tinha um sistema educacional no Império Azteca. Para os meninos, a função poderia ser ensinada de sacerdote, militar, funcionário do Estado e comerciantes. Já as meninas, a produção de tecidos e de comida, voltado para essa questão aí. Então a gente tem uma divisão, uma sociedade bem desigual, né, em relação a gênero, como é grande parte das sociedades, infelizmente, até os dias de hoje. Tá? As construções do Império Azteca são várias, a gente tem as pirâmides, os templos, né, então templos fantásticos, ó. Maravilhosa. Gigantesco, né? Então aqui dá pra ver direitinho o tamanho das pessoas perto disso. Lá em cima, ó, tem gente. Olha lá o tamanho disso aqui, pessoal. Só é menor que as pirâmides do Egito, tá? Fora isso, não tem nada maior que isso. É muito grande, então eram civilizações capazes de fazer, assim, grandes construções, diques, canais para alimentar a agricultura. E aí a gente tem uma alimentação muito importante, né? O milho, feijão, cacau, pimenta, abóbora, são coisas que até os dias de hoje a gente tem na nossa sociedade, né?
O milho, por exemplo, vai ser a base da alimentação da comida mexicana, pimenta também, né? O cacau, para quem não sabe, era feita uma bebida do cacau, né? Que a gente conhece hoje como chocolate. Então, agradeçam aos astecas quando vocês estiverem comendo uma barra de chocolate, seus ingratos. Criação, eles também criavam pato, cachorro, perus, tá? E cultivavam algodão e tabaco. Isso vai ser extremamente importante porque é do algodão que vai se iniciar a Revolução Industrial. A gente já tem vídeo do canal sobre isso. Então, a matéria-prima que vai permitir o acontecimento da Revolução Industrial veio da América, veio dos astecas, e o tabaco também, que vai ser uma indústria extremamente importante na região e até os dias de hoje, né? Surgiu lá no Império Azteca, que é esse aqui, ó que bonito, esse gráfico, tá? Então, sobre o Império Azteca foi isso. Volto numa próxima para falar sobre os Incas. Se vocês quiserem, deixem comentário aí. Então, curtam o canal, assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem a novidade com os amiguinhos e colegas e a gente se vê numa próxima. Abraço!